E sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 5. Essa aula também tá muito legal porque a gente vai encontrar um monte de problema que provavelmente vocês vão encontrar aí no projeto de vocês quando forem escrever os seus testes. Nessa aula a gente vai se deparar com vários problemas, então a gente vai aprender a fazer configurações para lib do React Navigation, para lib do React Query. A gente vai pegar para testar um componente bem complexo, então a gente vai ter problema ali de atualização, a gente vai aprender a lidar com isso através do Find by Text e do Awaited E a gente também vai adicionar um plugin aqui do ESLint do Jest que vai ajudar a gente ali, deixar o nosso código um pouquinho mais inteligente. E mais uma vez, se você caiu de paraquedas aqui nessa aula e ainda não me conhece, meu nome é Lucas Garcês, eu sou bacharel em ciência da computação, desenvolvedor mobile, especializado em React Native e tecnologia que eu trabalho há mais de 3 anos e também sou o CEO aqui da CoffeeStack, esse canal no YouTube aqui, vocês estão assistindo esse vídeo. Se você quiser acompanhar mais conteúdo sobre programação, não deixe de me seguir lá também no meu Instagram, @LucasGarcês por ser do final. Todo dia eu tô compartilhando um pouco ali da minha rotina como programador, os bastidores aqui no canal, então é bem legal. Se tiver alguma dúvida, pode mandar a pergunta lá também que eu vou te responder. E nessa aula aqui a gente vai aprender muita coisa interessante, né? Como eu falei, a gente vai aprender a configurar aqui o React Navigation. Ele tem algumas configurações nativas que a gente precisa fazer, dos modos ali que ele depende, mas mais do que isso também, tá? A gente utiliza alguns hooks ali, como o Use Navigation. A gente vai aprender a mocar, né, uma lib aqui na mão. A gente vai mocar a lib do React Navigation aqui na mão para poder se comportar ali da maneira que a gente quer. A gente também está utilizando o React Query nesse projeto aqui. É uma lib bastante interessante. Se você faz chamadas API, recomendo você dar uma olhada no React Query. E a gente vai aprender a lidar com ela aqui durante o nosso teste, fazer algumas configurações ali, né, para poder rodar os nossos testes bonitinho. A gente vai aprender, né, como eu falei já, a mocar de uma forma aqui manual, né, a lib, que é do React Navigation. A gente vai utilizar também o ESLint aqui para melhorar os nossos testes, vai adicionar um plugin ali que vai deixar o nosso código ali mais inteligente. E a gente também vai aprender, que acho que é a parte mais importante aqui dessa aula, que é lidar com atualizações. A gente vai testar um componente super complexo, a gente vai aprender a lidar com algumas atualizações que acontecem ali através do Awaited, esperando um elemento aparecer na tela para a gente poder buscar por alguma coisa para testar. E a gente também vai aprender a fazer o mesmo comportamento, só que com o Find by Text, que é uma query lá, que a nossa lib React Native Test Library retorna ali pra gente. E pra gente começar aqui a nossa aula de número 5, eu vou apresentar o componente aqui que a gente vai testar pra vocês, que é esse componente aqui da lista de episódios, né? Eu tenho essa minha tela aqui, né? E essa tela aqui é basicamente essa lista de componentes, né? Eu tenho aqui, ó, se vocês estiverem dando uma olhada aqui, ó, se eu tenho essa flat list aqui, essa parte aqui de cima é o meu header, tá? Da flat list. E aqui embaixo, né, eu tenho o meu modal, né, também que a gente já testou nas aulas anteriores. E eu tenho aqui o meu render item, né, que é justamente os meus episódios aqui que ele vai renderizar. Eu escolhi esse componente pra gente testar aqui porque ele é um componente já mais complexo, né? Ele tem algumas interações de navegação, ele tem o React Query também, que é uma lib que a gente está utilizando para ajudar a gente a gerenciar aqui as chamadas, né? Eu tenho também aqui a utilização do meu serviço, que é quem de fato, né, lá dentro está orquestrando aqui a chamada para API, transformando os dados aqui e trazendo ele bonitinho aqui pra gente. Então vai ser um ótimo componente aqui pra gente testar. A gente vai enfrentar diversos problemas aqui de configuração de biblioteca, algumas customizações que a gente vai ter que fazer, então ele é muito interessante. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, como de costume, é já criar a nossa pasta aqui pra gente colocar o nosso teste, né? Então criar aqui no nosso padrão, underline, testes, underline, criar o meu arquivo aqui de teste, mesmo nome aqui do meu componente, só que com ponto teste, né? Botar aqui o meu tsx, botei o meu tsx aqui, já vou importar o meu React. Colocar aqui também o meu describe, né, que é um padrão que a gente está utilizando aqui também, para a gente sempre colocar no describe o nome do nosso componente que a gente está testando. E já vou trazer aqui o meu render da React Native Test Library e importar aqui o meu componente de lista que a gente vai testar. Beleza? Tem que colocar isso aqui dentro de um teste, né? Obviamente, não pode colocar dentro de um describe. Botar aqui um teste de renderização. Então esse primeiro teste que a gente vai fazer aqui nesse componente de lista de episódios é para ver se o componente está renderizando, né? Aquele clássico aqui que a gente fez. E aqui ele me pede um show, né? Porque esse episódio de lista aqui, se a gente voltar aqui no nosso componente, né, ele recebe um show, que é essas informações aqui da série que a gente está recebendo, que tem nome, tem a classificação, tem a imagem aqui que a gente está utilizando como capa, para poder, através do ID, buscar os episódios. Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai passar esse show aqui, tá? Mas de onde vai vir esse show? A gente vai criar, né? Eu vou criar uma pasta aqui dentro da minha pasta testes, eu vou chamar de mocks.ts, vai ser um arquivo normal porque só vai ter alguns objetos aqui. E aqui, para economizar nosso tempo, eu já criei aqui o mock, né? Então eu só vou colar aqui, importar as interfaces. Mas eu tenho essa interface aqui, ó, para me orientar, que é a mesma interface que eu estou recebendo do meu componente, né? Então eu estou utilizando ela aqui já para
para eu não cometer nenhum erro. Vou importar ela aqui, vou importar esse enum aqui que a gente está utilizando para o dia da semana. Tem um pequeno erro aqui nessa interface aqui, ó. Deixa eu dar uma corrigida aqui rapidinho. Ice rate aqui, meu average pode ser isso ou pode ser nulo também. Deixa assim. Beleza, corrigir. Voltando aqui para o nosso mock. Ah, tem um ID também aqui, ó. Deixa eu botar aqui o ID, que na verdade é o number. Corrigindo aqui a nossa interface. Beleza, tá aqui o nosso mock. Esse é o dado aqui que a gente vai utilizar para poder simular aqui no nosso componente, né? Que a gente vai passar pro nosso componente aqui durante o nosso teste. Então o que eu vou fazer aqui? Ao invés de importar ele direto, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui... Não vou importar ele direto, não. Vou criar aqui uma constante chamada mocks. E vou colocar o meu show aqui dentro. Por que eu tô fazendo isso, tá? Eu já tô antecipando algo que a gente vai fazer um pouquinho mais na frente, que a gente vai criar outros mocks aqui de outras coisas que a gente vai precisar pro teste aqui dentro, tá? E no meu teste aqui, eu vou importar esse objeto mocks, importar esse meu objeto mocks aqui do meu arquivo mocks. Por que eu tô fazendo isso? É basicamente um padrãozinho, tá? Não importaria se eu estivesse importando direto. Mas é só para eu me orientar aqui durante os testes, né? Eu tô sempre utilizando mocks, ponto. De fato, o objeto que a gente vai utilizar. Fica mais fácil eu saber que isso aqui tá vindo do meu arquivo de mock, né? Que é um valor mocado aqui que eu tô utilizando. Então, beleza. Escrevi aqui o meu primeiro teste. Vamos dar o run aqui para ver o que acontece. Dei run aqui e de cara a gente já teve um erro aqui, né? Se a gente olhar mais com calma, um problema aqui no nosso async storage, né? Ele tá dizendo que a async storage é nula, a gente já vai entender aqui onde esse async storage está sendo chamado. Mas aqui, ó, isso é uma coisa que eu sempre falo, principalmente para quem tá começando, aprendam a ler os logs, né? O que a aplicação tá te dando, principalmente quando você tem um erro. Que aí, às vezes as pessoas já vão afobadas pesquisando na internet, pesquisando em grupo, não sei aonde. Mas se você ler o log aqui, muitas vezes ele vai te ajudar. E aqui, ó, ele tá dizendo aqui, ó, para você consertar esse problema, vai nos seguintes steps, né? Você vai lendo aqui, você vai ver aqui, não, ele tá dizendo, ó, se isso tá acontecendo enquanto você tá rodando seus testes com o Jest, dá uma checada aqui, como é que você integra o async storage, né, na sua aplicação para quando você estiver testando. Então já tem até o link aqui pra gente do que a gente tem que fazer para quando der esse problema aqui com async storage. Então eu vou clicar aqui no async storage e já tá aqui, ó, na documentação da biblioteca que a gente tá utilizando, de como é que eu configuro aqui o async storage no meu projeto. Mas antes da gente configurar, vamos só entender da onde tá vindo esse erro aqui, né? Porque se eu abrir aqui o meu, deixa eu minimizar aqui. Se eu abrir aqui o meu episódio list, que é o componente que eu estou testando, eu não estou utilizando aqui o meu async storage, né? Mas isso é muito importante vocês lembrarem que quando eu estou rodando aqui meus testes, né? Eu estou renderizando aqui o meu episódio list, eu estou renderizando tudo que tem aqui dentro. Então, muito provavelmente, algum item que eu estou renderizando aqui, seja no meu header, seja no meu item aqui, tá utilizando o meu async storage, né? E olhando um pouco mais esse projeto aqui com calma, eu vi que dentro desse show info, que é esse componente que mostra essas informações aqui, eu tenho esse meu botão de favorito. Então, se eu clicar aqui no meu botão de favorito, eu também não estou utilizando o async storage aqui, mas ele tem um hook que salva esse favorito aqui e salva esse favorito no async storage. É uma funcionalidade local do app e aqui sim, nesse hook de favorito, eu estou utilizando o meu async storage. Então, por isso que a gente está tendo esse problema aqui para rodar o teste, tá? Então, muito importante quando vocês estiverem testando um componente, principalmente componente complexo, né? Vocês se atentarem nesse ponto aqui, tá? Que você está renderizando não só o que você está vendo aqui no componente, mas tudo que traz ali com ele, como se de fato você estivesse rodando ou renderizando o componente aqui no seu app. E voltando aqui para nossa documentação, agora sim a gente vai configurar esse problema que a gente está tendo aqui no nosso async storage. E ele dá dois métodos aqui para a gente configurar, né? Com esse tal de mock de diretórios aqui e com o arquivo de setup, tá? A gente vai optar por configurar através desse arquivo de setup, porque a gente vai utilizar ele lá na frente para algumas outras coisas. Então eu vou fazer através dessa segunda opção. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é vir na raiz do meu projeto. Deixa eu minimizar tudo aqui e criar esse meu arquivo aqui, tá? Então eu vou criar aqui um arquivo na raiz do projeto, jest.setup.js. O que eu vou colocar aqui dentro? Eu vou colocar essas informações aqui que ele me passa aqui, né, de importação e do JSMock. A gente já vai entender o que está acontecendo aqui, beleza? E eu tenho que chamar esse arquivo lá no meu setup, né, lá no meu package.json, que é onde a gente está colocando o setup do nosso JS, e colocar aqui o caminho para ele. Então, se eu abrir aqui o meu package.json, né, eu tenho aqui as configurações do meu JS e eu já tenho, tá, essa opção aqui de setup file, né, que são os arquivos que o JS vai setar aqui para mim antes de rodar o teste. E eu vou adicionar mais uma opção aqui, que é esse nosso arquivo, né, que a gente está criando, esse arquivo customizado que tá aqui na raiz do meu projeto, que é o que é o setup, que é o jest setup, esqueci o nome, jest setup file.js. Esse aqui é a configuração do nosso arquivo. Então, além de puxar essa configuração aqui do React Native Jest Render, ele vai puxar o Jest também, agora vai puxar as configurações que tá nesse nosso arquivo aqui de setup. E aqui, o que é esse arquivo aqui? O que é esse código que a gente colocou tá fazendo exatamente? Algo bem parecido, se você lembra, acho que foi o que na
nossa primeira aula, na segunda não lembro agora, que a gente configurou a React Native Gesture Render. A gente pegou o mock lá nativo da lib e é justamente isso que a gente tá fazendo aqui, tá? Então se eu chegar aqui nesse caminho aqui, dentro do meu Node Modules aqui, onde é que tá a minha lib, né, de Async Storage, então eu vou abrir aqui uma Async Storage. Aqui tem a pasta Async Storage, que é essa pasta aqui, ó, que a gente já tá aqui dentro dela. E aqui eu tenho a pasta Jest, então eu vou abrir aqui a minha pasta Jest e vou abrir aqui, ó, esse arquivo, ó, Async Storage Mock. E se você já utilizou Async Storage, né, você vai estar familiarizado com esses métodos aqui, ó, que ele tá colocando, tá vendo? Ele tá utilizando aquele JSFN aqui, que a gente já utilizou ele aqui no nosso projeto, que já serve justamente pra gente mocar funções, né, ou seja, passar aqui uma imitação da função pra gente poder monitorar o que tá acontecendo. E ele já dá todo esse setup aqui pra gente, então a gente não precisa, digamos assim, fazer isso aqui na mão. E a gente pode utilizar o mock que a própria biblioteca aqui fornece pra gente. Então deixa eu voltar aqui pro meu setup, meu arquivo de setup. Então o que eu tô fazendo? Basicamente eu tô importando aqui esse mock que ele me fornece e tô adicionando aqui no Jest, tô falando pro Jest aqui, ó, quando eu chamar a minha biblioteca, igual eu tô chamando lá no meu componente, cadê o meu favorite aqui, ó, igual eu tô chamando aqui, ó, tá vendo? Esse módulo aqui, ó, justamente, deixa eu botar aqui do lado, deixa eu ir lá no arquivo de setup, justamente esse path aqui, ó, desse módulo que eu tô importando, que é o módulo Async Storage, ao invés de chamar o Async Storage original, o meu Jest vai passar a chamar esse mock aqui que já veio preparado pra gente pela lib. Mas antes da gente rodar o nosso teste aqui pra ver se tá funcionando, eu tenho um pequeno erro aqui, ó, tá vendo? Que ele tá dizendo que Jest is not defined, é um erro que o meu lint aqui, tá? Eu tenho o slint aqui configurado no meu projeto e ele tá acusando esse erro. A gente vai aprender como é que a gente faz o slint entender aqui os nossos arquivos de setup de configuração. Pesquisando um pouco aqui na internet, isso aqui é uma coisa que eu não sabia resolver, então eu pesquisei aqui um pouco antes, né, quando eu tava preparando esse vídeo aqui pra vocês e achei uma issue aqui no Stack Overflow, falando um pouco sobre esse erro aqui e diversas coisas aqui que eu fui testando, e a configuração que eu testei aqui que funcionou pro nosso projeto foi essa configuração aqui, ó, cadê? Eu até marquei aqui, ó, foi essa configuração aqui, que é uma lib, né, que tem aqui, ó, que é um plugin do Jest para o slint, né, que ele já vai trazer algumas configurações a gente consegue, né, trazer algumas configurações aqui por padrões, né, ou seja, recomendadas por esse plugin para configurar. E uma dessas recomendações que já vem aqui por padrão aqui no plugin, né, desses recomendados, é justamente fazer com que o Jest entenda esse nosso arquivo aqui de setup, né, e pare de acusar esse erro aqui. Então, justamente isso que a gente vai fazer. A primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar aqui essa biblioteca no nosso projeto. Então, deixa eu abrir meu terminal aqui. Deixa eu abrir meu terminal aqui. Vou adicionar aqui, sempre com um Dzinho aqui, ó, de desenvolvimento. Adicionei aqui. A segunda coisa que a gente vai fazer é ir lá no nosso arquivo de configuração do lint. Vou lá no meu arquivo de configuração do lint e vou adicionar aqui, né, esse plugin. Então eu já tenho esse plugin aqui do TypeScript. Ah, não, perdão, na verdade é nesse extend aqui, né, esse extends aqui, então vou adicionar aqui no extends, e aqui, como eu tinha só uma opção, aqui eu tô só uma string, né, mas eu vou ter que passar a utilizar um array e passar a utilizar aqui o recomendado dessa minha lib para ela poder entender, pro meu slint passar a entender as minhas configurações aqui e parar de acusar esse erro aqui, ó, tá vendo? Pode de acusar esse erro aqui pra gente. E mais uma vez, eu não entendo aqui muito de slint, tá? Não sei muito bem o que tá acontecendo aqui por debaixo dos panos. Essa é uma daquelas coisas em programação que eu não fui ainda muito a fundo. Geralmente eu pesquiso na internet, Stack Overflow, e consigo resolver meus problemas. Então eu fiz questão de mostrar isso aqui pra vocês entenderem que programação tem muito disso, tá? Você não vai dominar a fundo tudo ali que tá passando, você às vezes precisa resolver um problema bem rápido, né? E isso é uma das coisas aqui que eu geralmente resolvo olhando Stack Overflow, olhando rapidinho ali a documentação, uma coisa ou outra, e não tento me aprofundar tanto, tá? Que isso aqui é algo, digamos assim, secundário, né, no meu projeto aqui, é apenas uma questão de configuração. E voltando aqui, ó, pro nosso componente aqui de teste, já tá um pouquinho diferente aqui, ó, que agora eu tenho um warn aqui, né, um aviso aqui pra gente, e justamente do slint da biblioteca de lint que a gente acabou de adicionar, né? Então, além de a gente conseguir resolver aquele problema de configuração, vocês vão ver aqui que ele deixou os nossos testes um pouco mais espertos, né? A gente tá utilizando as recomendações aqui do plugin, né, de boas práticas de teste, enfim, e uma dessas boas práticas aqui, ó, que ele tá dizendo, ó, test has no assumption, né? Ou seja, a gente não adicionou o nosso expect aqui, né? Então, sempre quando a gente vai testar alguma coisa, a gente tá esperando que alguma coisa aconteça, né? Então, é interessante, né? Interessante não, a gente tem que ter esse expect aqui no nosso projeto. E geralmente a gente começou lá atrás sem colocar um expect, né? Porque a gente só queria ver se estava renderizando, tá? O nosso projeto, mas por enquanto eu vou deixar aqui só para parar de acusar esse erro aqui, né? Só para ver se o nosso componente está renderizando, e vamos rodar aqui o nosso teste.
Rodando aqui o nosso teste, ó, e a gente já teve mais um erro aqui, ó, e se eu olhar com calma, ó, cannot find navigation object, né, ou seja, a gente tá com um problema aqui na nossa parte aqui de navegação. Se eu abrir aqui o meu componente, deixa eu abrir aqui o meu componente, e ele fala aqui, ó, na linha 34, se eu ver aqui na minha linha 34, é justamente aqui a parte de navegação, e é justamente isso que a gente vai corrigir agora. E essa altura do campeonato aqui, você já deve imaginar que existe alguma configuração da React Navigation para a parte do teste. Eu vou lá na minha documentação, né, seguindo o padrão aqui, vamos sempre olhar primeiro a documentação e já vou procurar aqui, ó, mais uma vez aqui, ó, por testing aqui, ó, e já tem aqui, ó, teste UFJS, justamente a configuração, né, o legal, né, que vocês estão percebendo ao longo desse curso, principalmente essas bibliotecas maiores, né, elas meio que já seguem um padrão de documentação, já seguem um padrão aqui de configuração pro teste, então é bastante interessante que conforme você configura a primeira, a segunda ali, depois você vai percebendo os padrões, como a gente tá percebendo aqui agora. Então, mais uma vez, ó, eu tenho alguns módulos nativos que a lib precisa, então eu preciso carregar esses módulos nativos aqui, e ele fala aqui, ó, que você tem que ter esse seu arquivo de configuração, esse setup aqui, e a gente já criou esse arquivo de configuração aqui, ó, esse nosso arquivo de configuração que a gente chamou de Jest Setup Files aqui ele tá chamando simplesmente de Jest Setup, onde ele faz os mocks aqui nativos, tá? E aqui, ó, interessante que essa lib, ela depende da React Native Gesture Handler, tá? E a gente não vai precisar fazer a configuração aqui da React Native Gesture Handler, porque justamente a gente já tá configurando aqui, ó, nesse caso aqui a gente já puxou direto aqui na configuração do Jest, o Jest Setup da React Native Gesture Handler, aqui ele tá botando dentro do arquivo, mas a gente não vai precisar porque a gente já adicionou aqui, tá? Ou melhor, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar a utilizar aqui, botar isso lá no nosso arquivo, né? Pra gente deixar aqui bonitinho as nossas configurações de setup concentradas no meu arquivo, né? Então eu vou abrir o meu Jest Setup aqui, abri o arquivo errado, abri o arquivo lá da lib, aqui ó, Jest Setup File, abri o Jest Setup File, vou importar esse cara aqui, ó, importei aqui o meu Jest Setup, e aqui ele me fala aqui, ó, pra eu poder importar, ó, o meu Reanimated, porque a minha lib também depende dessa biblioteca aqui, né, React Native Reanimated, então vou colocar aqui a minha configuração aqui também, vou colocar aqui a minha configuração. E ele pede para adicionar aqui, ó, mais um aviso aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, esse aviso aqui, ó, tá vendo, esse use native driver aqui, e a gente já teve esse problema, ó, se eu for lá, vou fazer o seguinte, vou comentar isso aqui, e eu vou lá no meu, deixa eu voltar lá no meu season modal, quando eu rodei o meu season modal aqui, ó, lembra que eu comentei aqui com vocês que a gente já ia corrigir, aqui, ó, tá vendo, que eu tinha esse problema aqui também de animação, ó, que ele tava acusando esse warning aqui, então aqui no meu setup, eu vou colocar para ele silenciar esse problema aqui, né, porque a lib do React Native Reanimative, ela usa, né, a lib de animação do React Native por baixo dos panos, e esse meu season modal, ele tá utilizando a lib de animação ali do React Native, né, então ele tá acusando esse erro aqui, esse warning aqui pra gente, e a gente fazendo esse mock aqui, a gente, né, suprindo, né, a gente tirando esse, aqui ó, silenciando esse warning aqui, vai funcionar tanto pra a nossa lib de Reanimative, quando a gente rodar os testes que tem as bibliotecas que utilizam essa lib, não vai acusar esse warning, ou também para os testes que estão utilizando diretamente a lib nativa de animação do React Native, que é o caso nessa season modal, né? Então eu vou rodar aqui novamente o meu teste do season modal, tô rodando aqui novamente o teste, e aqui ó, para de acusar o meu warning, porque a gente adicionou a configuração aqui do React Native Reanimative, que é para silenciar aqui o aviso nativo, né, da biblioteca nativa do React Native. E agora que eu vou voltar pro meu teste e rodar ele novamente aqui pra gente dar uma olhada aqui do que tá acontecendo. E rodei aqui o meu teste e continua dando erro, continua dando meu erro aqui de User Navigation. Vou até expandir aqui, porque a gente vai mexer em alguns arquivos aqui agora pra gente visualizar melhor. O que tá acontecendo? Mais uma vez aqui, ó, vamos ler o nosso log de erro aqui. Eles falam, ó, could not find a navigation object. E até a gente pergunta aqui, ó, o seu componente, ele tá dentro de um navigation container? Então essa pergunta aqui, que esse log tá dando pra gente, ele já dá uma dica, né? Se você já configurou o React Navigation, você com certeza já foi lá no seu, em algum lugar, provavelmente na raiz do seu app, e adicionou esse navigation container, né? Então, todas as suas rotas dentro do seu app, as suas telas, enfim, os hooks que você está utilizando, como por exemplo é o caso aqui do nosso User Navigation, eles precisam estar dentro de um container de navegação, tá? E aqui eu não vou entrar em detalhes do React Navigation, tem um vídeo aqui no canal onde a gente explica mais a fundo a configuração do zero da lib React Navigation, inclusive com tipagem aqui TypeScript, tá bem legal, vou deixar linkado aqui para vocês também. Então basicamente o que ele diz é o seguinte, né? Você precisa estar dentro de um container de navegação, e aqui no nosso teste, lembra sempre, ele está dentro de um contexto isolado, né? Ele está renderizando aqui sozinho, não tem nada em volta dele, como seria o caso se ele estivesse renderizando o meu componente aqui dentro da minha tela, e minha tela tá dentro do meu route, que tá dentro do meu navigation container. Então o que eu vou fazer aqui, tá? Tem duas abordagens e eu vou mostrar as duas para vocês. A mais fácil, digamos assim, seria se eu viesse aqui, ó, e adicionasse o meu navigation container, tá? Deixa eu colocar aqui, botar o meu navigation container. Coloquei aqui o meu navigation container e vou rodar, ó, tá vendo aqui, ó, que ele tá dando o teste, o erro aqui no use navigation, e vou rodar aqui, ó, dar um run aqui.
Aqui ele me deu outro erro que a gente já vai resolver mais na frente, que é um erro do React Query. Mas olha só, ele parou já o erro aqui, ó. A gente já avançou mais uma linha. Ele parou de dar o erro no meu Navigation, que agora eu tenho o Navigation Container. Essa é uma das formas da gente resolver. Mas tem outra forma que eu quero mostrar pra vocês, é o que a gente vai colocar aqui no nosso projeto, tá? Porque nem sempre é como esse caso aqui, né? Muitas das vezes a gente tá utilizando um componente e a gente não vai testar aqui a parte de navegação, né? A gente tá testando mais a interação aqui. Então eu não vou colocar esse Navigation Container. E essa é uma ótima oportunidade pra gente aprender como é que a gente cria um mock customizado na mão, né? Porque por enquanto a gente só utilizou os mocks fornecidos pela Lib, né? E se eu vir aqui na minha lista de episódios, né? O meu Use Navigation, vocês estão vendo o meu Use Navigation, ele utiliza esse módulo aqui, né? Que é o React Navigation /native. O que a gente vai fazer? A gente vai aprender a mocar esse módulo aqui. Essa parte aqui é um pouco, digamos assim, mais complicada. Eu demorei um pouquinho até virar minha chave, entender um pouco como é que funciona esse mock customizado. Então eu vou colocar aqui um passo a passo aqui para vocês, para que vocês consigam entender. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou respondendo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou deixar o meu arquivo aqui do lado, porque a gente vai utilizar bastante ele aqui como referência. Eu vou abrir aqui o meu arquivo de setup aqui da configuração e a gente vai aprender a mocar esse módulo aqui de forma nativa, beleza? Quer dizer, mocar esse módulo aqui de forma manual no nosso componente. Então, sempre que eu estiver mocando aqui um módulo, eu vou fazer bem parecido com o que ele tá fazendo aqui, ó, com essas outras libs. Então, eu vou colocar aqui o meu mock, vou colocar o nome da lib que eu quero mocar, que é a lib React Navigation /native, que é onde está usando o nosso problema do Use Navigation. E aqui eu vou ter que retornar uma função que de fato vai dizer aqui o meu módulo, né? Ou seja, o meu mock do módulo que eu quero fazer, beleza? Então eu vou ter que retornar aqui, vou retornar um objeto. E agora o que vai ser esse objeto? Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa lib React Navigation /native, ela me retorna várias coisas aqui, né? Além do Use Navigation, eu tenho alguns outros hooks aqui, ó, por exemplo, meu Use Focus Effect, Use Focus e tal. Mas só que a gente não vai mexer neles agora, então eu vou mocar aqui somente pro meu Use Navigation. Então, dentre as muitas coisas que essa lib aqui pode me retornar, né? Ela me retorna um Use Navigation. Use Navigation, a gente vai ter que mocar esse Use Navigation. O que esse Use Navigation aqui ele é? Se a gente dar uma olhada aqui, ó, onde ele está sendo utilizado, ele é uma função. Então eu vou definir ele aqui como uma função, tá? Botar aqui uma Arrow Function. Mas o que tem dentro dessa função aqui, ó? Se eu ver aqui, ó, ele tá me retornando, esse Use Navigation, ele me retorna um objeto. E esse objeto aqui, que eu chamei de Navigation, ele tem várias funções, né? Vários métodos dentro dele, que é o Can Go Back, Dispatch e o Navigate que a gente está utilizando aqui, beleza? Então o que eu vou fazer? Aqui eu vou retornar também um objeto, que simula essas funções dele, beleza? E quais dessas funções eu vou simular? Nesse caso aqui, eu vou simular por enquanto só o meu native, tá? Que é a única função que eu estou sendo utilizada aqui. Eu vou mocar, vou passar uma função mocada aqui, né? A gente já aprendeu, né, lá atrás na nossa segunda aula, se não me engano, quando a gente quiser passar uma função mocada, a gente utiliza o JSFN, né? Bem parecido com o que a gente conseguiu encontrar aqui quando a gente estava olhando dentro dos mocks fornecidos pela Lib. A diferença aqui é que a gente está fazendo na mão. Então o que acontece? Quando eu rodar o meu teste aqui, né, e ele for renderizar o meu componente e ele chamar esse Use Navigation, o que ele vai fazer? Né, ao invés de tentar chamar diretamente da Lib, o Jest ele configurou esse mock aqui, então ele sabe que quando eu chamar essa Lib aqui, ao invés de tentar ir lá na pasta do Node Nautilus, ele vai vir aqui no meu mock e vai me retornar esse objeto aqui que eu criei. E dentro desse objeto aqui, eu tenho o meu Use Navigation, tá vendo? Tem o meu Use Navigation aqui, e esse meu Use Navigation aqui, né, quando ele for utilizado aqui dentro do meu app, né, ele tá sendo utilizado aqui por esse nome Navigation, mas ele também é um objeto, né, e dentro desse objeto aqui, ó, que eu tô passando, ele tem diversas coisas aqui, e uma dessas coisas aqui é o meu Navigate, que eu tô sendo utilizado. Esse Navigate aqui é uma função, por isso que eu passei o JSFN. Vou comentar aqui rapidinho, deixa eu comentar aqui, só pra gente pegar novamente aqui, né, o nosso erro, porque eu tinha rodado aqui o Navigation Container, tirei o Navigation Container aqui, rodei aqui, né, e tá dando meu erro aqui no Use Navigation. Vou tirar aqui o meu comentário, né, deixar o meu mock aqui nativo que eu fiz. Deixa eu limpar aqui e rodar novamente o meu teste. Opa, coloquei, botei jest.jn, gente, é jest.fn aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, isso aqui, ó, foi até interessante dar esse erro aqui, porque a gente percebeu, ó, isso aqui foi bem interessante, tá? Não foi programado, mas foi interessante. Por quê? Porque deu pra gente ver que realmente o Jest, ele tentou chamar essa função aqui, né? Na verdade, ele não tentou chamar, na verdade, ele foi levantar, digamos assim, esse setup aqui, ele não reconheceu, né, esse JN aqui, porque esse JN não existe, né? É jest.fn aqui, então vou salvar aqui, deixa eu salvar aqui.
Salvei aqui, ó, e parou de acusar o nosso erro no Use Navigation. Então, tá mocado aqui de forma manual o nosso módulo @React Navigation Native. E conforme a gente vai escrevendo os testes aqui, se a gente vai utilizando outras funções, como por exemplo o Go Back, eu já poderia adicionar aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, eu utilizo aqui no meu app. Eu não tô utilizando aqui, ó, mas por exemplo, eu tenho esse meu Go Back aqui, ó, então eu poderia também, ó, adicionar aqui, ó, deixa eu copiar para não errar, e adicionar também aqui, ó, adicionar também aqui um JSFN. Então eu vou deixar aqui do Go Back, mas conforme vocês forem escrevendo os testes e for aparecendo aqui, vocês vão adicionando os módulos aqui, beleza? E agora vamos voltar aqui pro nosso teste, né, dar continuidade aqui o nosso teste. Vou rodar ele novamente pra gente olhar mais com calma aquele erro que tava dando do React Query, né? Então, tá dando esse erro aqui, ó, que tá relacionado com o React Query, tá dizendo no client set, use client provider, query client provider aqui. E, assim, o React Query, ele é uma lib aqui, vou resumir aqui pra gente, é uma lib que ajuda a gente a fazer aqui as chamadas API, né? Tem toda uma questão de cache, de sincronização, ele facilita muita coisa pra gente. Não vou entrar muito em detalhes aqui, porque não é o objetivo do vídeo, mas tem um vídeo aqui no canal muito legal, se você nunca ouviu falar do React Query ou quer começar a utilizar o React Query, vou deixar linkado aqui esse vídeo no canal, explicando ali desde o comecinho como é que você configura, como é que você utiliza as vantagens do React Query. Bem legal essa biblioteca, então deixar linkado aqui o vídeo para vocês. E o ponto com relação a essa biblioteca é o seguinte, né? Aqui como ele fala que eu não tenho Query Client setado. E é algo bem parecido com o que aconteceu com o React Navigation, né? Que a gente tinha aquele container lá. Então se eu for no meu app aqui, né? Eu tenho esse Query Client Provider aqui do React Query, que ele justamente fornece aqui, né? Todo o provider, as informações necessárias para a gente poder utilizar esses hooks aqui do React Query. E mais uma vez, eu vou recorrer lá à documentação do React Query. E, cara, a lib acabou de receber uma atualização aqui, tá? Tem, acho que poucos dias. E aqui, ó, essa aqui é a versão 4, tá? E a gente aqui, quando esse projeto foi criado, ele tá aqui na versão 3, deixa eu ver aqui. React Query tá na 3.3. Então a gente vai utilizar a versão 3 aqui da documentação. Mas eu já dei uma olhada aqui na versão 4, não mudou nada, assim, com relação a essa parte de teste, implementação normal. Então se você adicionar a lib aí, tá bem de boa. Vou olhar aqui a documentação e, mais uma vez, né, vou procurar aqui a minha parte aqui relacionada a teste. Daí tem algumas informações aqui, se você estiver utilizando o hook e tal. E ele fala aqui, né, ele dá algumas outras informações de como é que a gente mexe aqui com cache, tá? A gente já vai ver passo a passo cada uma dessas coisas, mas a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar esse Query Provider aqui no nosso teste, para o nosso teste poder passar a enxergar ali o React Query e esse Query Client aqui que ele tá pedindo. E o que a gente vai fazer é exatamente o que ele tá me colocando aqui, né? Eu vou criar como se eu estivesse criando lá, ó, lá no meu app TS aqui, ó. Eu vou criar, que ele cria aqui, ó, um Query Client e bota aqui o Provider. Eu vou fazer justamente isso, né, para o nosso teste aqui. Então eu vou até copiar essa primeira parte aqui, onde ele importa aqui o Query Client e cria lá o Query Provider, né? E ele chama esse componente aqui de Whopper, né? Porque esse componente aqui é que vai envelopar o nosso componente aqui no teste. Então só vou importar aqui, fazer as importações necessárias do Query Client e do meu Query Client Provider aqui, beleza? Eu vou utilizar esse Whopper aqui para envelopar o meu componente, tá bom? E o que acontece? Aqui, né, dentro do meu render aqui, né? Além de eu passar aqui o meu componente em si, existe um segundo parâmetro que eu posso passar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O primeiro parâmetro aqui é o componente, que é desse tipo aqui. E meu segundo parâmetro aqui, ó, é esse options aqui, ó. E dentro desse options, esse options é um objeto, eu posso passar esse Whopper aqui, que é justamente esse componente que vai ficar em volta do nosso componente, né? Então, ao invés de eu vir aqui e colocar esse meu Whopper aqui, eu posso simplesmente passar um objeto aqui pro meu método render, tá? E aqui, ó, tá vendo? Tem as opções aqui. E eu vou passar o meu Whopper, que é justamente esse componente aqui, beleza? Salvei aqui, vou rodar. Rodei aqui, nosso teste passou, finalmente o nosso teste aqui rodou, né? Ou seja, nosso componente conseguiu renderizar, a gente fez todos os mocks necessários. E aqui talvez você esteja se perguntando, Lucas, por que nesse caso do React Query aqui você decidiu utilizar de fato o Query Client Provider e no caso do React Navigation você decidiu escrever o seu mock, né? Igual a gente fez aqui no nosso setup. Bom, isso é uma decisão que vai estar muito relacionada com o contexto aqui do teu projeto. No meu contexto do Navigation, aqui no meu projeto, nesses testes aqui que eu tô escrevendo por enquanto, o meu Navigate, não, a funcionalidade em si do meu Navigate, ele não é tão relevante, né? Então eu só criei o mock ali pra gente parar, né, de acusar esse erro, mas eu não vou, vocês vão ver aqui conforme a gente vai escrever o teste, eu não vou estar utilizando aqui o meu Navigation, né, pra testar. Eu posso até escrever alguns testes que interajam com a minha parte de navegação, mas até pra isso, assim, essa questão do mock vai ser bem legal. A questão do React Query, da gente colocar e de fato utilizar aqui, deixa eu voltar aqui, utilizar aqui as ferramentas do React Query com Provider, com Query Client, é porque isso aqui tá intrinsecamente ligado
ligado à funcionalidade do meu app, né? As informações que eu tô buscando, eles estão vindo através do React Query, né? Mais uma vez, não vou entrar em detalhes aqui da biblioteca, mas basicamente o que o React Query aqui, esse Use Query tá fazendo aqui, ele tá pegando, né, essa nossa chamada aqui, que vai lá na API e buscar os episódios, tá envelopando isso aqui dentro do contexto do React Query e tá gerenciando o cache ali pra gente. Quando a gente quer fazer um refresh, se em algum momento a gente quiser atualizar isso aqui, ele já traz bonitinho aqui objetos de erro, objetos de load. Então quando a gente for escrever os testes, talvez não nesse componente, mas outros componentes que utilizam o React Query, a gente precisa interagir com essas informações aqui de erro e de load. Então nesse caso aqui é mais vantajoso a gente deixar de fato a lib para a gente poder testar a interação dos nossos componentes, de fato como eles acontecem aqui no nosso app, beleza? Então por isso eu decidi utilizar aqui de fato a lib do React Query e não mocar o módulo aqui de forma nativa. E voltando aqui pro nosso teste aqui, ó, se você estava um pouquinho mais atento, você já olhou aqui que no terminal, o meu Jest aqui ele não finalizou, né? Apesar de o teste ter passado aqui, eu tenho até um warning aqui, ó, de Jest is not exit unchecked after the test run has completed, ou seja, o teste completou, mas o Jest não finalizou aqui, né? E aqui ele já te dá uma dica, ó, isso geralmente acontece quando tem alguma operação assíncrona que ela não foi parada durante o teste, né? E se a gente for avaliar o nosso componente aqui, tem duas coisas que a gente tem que ajustar, né, com relação a essas operações assíncronas. E quando a gente fala de operações assíncronas, geralmente a gente está falando aqui de chamadas à API, né? Então aqui no meu, vou mais uma vez maximizar aqui para ficar melhor. Então aqui no meu use query, né, ele tá chamando esse meu get episódios, que é para pegar essa minha lista aqui de episódios, tá? Que ele retorna aqui os episódios agrupados. Isso aqui é uma operação assíncrona, né? Tá me retornando uma promise e a gente não mocou, né? Então aqui no meu teste, quando eu rodei, ele de fato tá chamando a API. Então a gente vai fazer, né, algo bem parecido com o que a gente fez lá na nossa aula 4, pra gente poder mocar, né? A gente poder fazer com que o nosso teste pare de chamar de fato a API e retornar um valor mocado, né? Para que a gente não tenha esse problema aqui de assincronicidade e obviamente pra gente também não ficar chamando a API no nosso teste, beleza? Se você tá perdido aqui nessa parte, volta lá na aula 4 que a gente falou em bastante detalhes sobre isso e sobre os mocks aqui que a gente vai utilizar, né? O Jest e Spyon, que é a ferramenta que a gente vai utilizar. Então, a primeira coisa que eu vou olhar aqui no meu componente é o seguinte, né? Da onde veio essa operação assíncrona aqui, nessa chamada assíncrona? É desse service aqui, né? Desse show service, desse método aqui get episódio, né? Então, se eu olhar aqui o meu show service, né? Ele tá sendo exportado aqui, né? Dessa minha camada de serviços, onde eu tenho o meu get episódios aqui. Então, a gente vai utilizar aquele método que a gente aprendeu lá na aula 4, que é o Spyon, para poder mocar essa chamada aqui e retornar um valor aqui que a gente queira, beleza? Então, aqui no meu teste, mais uma vez, eu vou utilizar o meu jest.spyon e lembrando lá, né? Relembrando, eu tenho que reexportar, né? Importar aqui o módulo também que eu tô utilizando. Nesse caso aqui, o módulo que eu tô utilizando é esse show service aqui, então eu vou importar aqui o show service. Importei o show service. Eu tenho que dizer qual é o método que eu quero mocar, que nesse caso aqui é o meu get episódios aqui, beleza? Então eu vou mocar o meu get episódios aqui. O interessante, ó, é que, por exemplo, se eu errar o nome aqui, ó, por exemplo, botei um nome aqui muito aleatório, ele vai me dar um erro, né? Que ele vai acusar o erro, ele vai acusar, ó, tá, esse nome aqui que eu coloquei, né? Ele não é assinável, blá blá blá, pra esse parâmetro. O que ele tá querendo dizer? É que esse método aqui, ele não existe dentro do meu show service aqui, né? Se eu abrir o meu show service aqui, ele tem esses três métodos aqui. Então, por conta do TypeScript aqui e da forma que eu exportei, ele também consegue identificar isso aqui. Então, isso é bem legal pra gente não cometer nenhum typo aqui, né? Então, vou voltar pro meu get episódios aqui. E mais uma vez, a gente vai utilizar o nosso mock resolve aqui, que a gente utilizou lá na outra aula, pra gente não precisar ficar escrevendo aquela promise, né? E mais uma vez, eu vou utilizar aqui o resolve vale once aqui, beleza? Vou botar o meu resolve vale once aqui. E esse cara aqui, eu tenho que botar o meu retorno, né? Então, já vou botar o meu retorno direto aqui. Então, eu vou abrir o episódio, vou abrir meu objeto, episódio mole, vou abrir meu objeto aqui, ó. E tá vendo, ó, que ele já tá me retornando aqui, ó. Ele, na verdade, já tá me indicando aqui, ó, as propriedades que eu tenho dentro lá do meu show service, ó. Se eu der uma olhada aqui, ó, o meu get episódios, ele me retorna esse grupo de episódios aqui. E esse grupo de episódios aqui, ele tem justamente essas duas propriedades, né? Então, o Jest aqui, né, essa é outra vantagem, né, da gente utilizar o TypeScript e tipar sempre aqui as nossas funções, os nossos retornos aqui, ó. Deixa eu voltar pro meu show service aqui, ó, tá tipado, bonitinho. Eu já consigo, né, identificar esses valores aqui também, entendeu? Quando o Jest aqui tá mocando com o Spyon. Então, bem legal. Então, cara, eu tenho o scissor names aqui, que é um array. Por enquanto, eu vou botar qualquer valor aqui, tá? Só pra gente ver o teste rodando. Que no caso aqui é um array de string. Eu tenho também o meu seasons, tá? Que ele é um objeto. E dentro desse objeto aqui, eu tenho o meu valor ali, né? Da minha temporada, o nome da minha temporada. Eu tenho um array aqui também, beleza? Então, coloquei aqui. Então, ao invés de agora, nosso componente aqui, ó, nosso episódio list aqui, chamar esse get episódico, lá dentro ele vai chamar a API. Quando ele der bater nesse show service aqui, ele vai chamar o nosso mock, que vai retornar esse valor mocado aqui pro get episódio, vai retornar esse valor aqui, beleza? Então, vou rodar aqui o meu teste, tá um aqui.
Então, day run aqui no meu teste e a gente continua com esse erro aqui do just is not exit aqui. E a gente vai voltar lá na documentação do React Query, já deixei até marcado aqui, ó. Tá aqui na página da documentação, aqui na parte de teste. E ele fala aqui, ó, uma questão de cache, né? Que o cache time, né? Ele, por default, ele é setado para 5, né? Isso pode causar esse erro aqui, ó, que a gente acabou de ver, né? Just is not exit on select after the test run completed. E pra gente resolver isso, né? A gente pode setar aqui o nosso cache time para esse infinite, né? Para um valor infinito, ele vai parar de acusar o nosso erro. Mas como é que a gente seta esse valor aqui para infinity? Dentro aqui do nosso query client, eu posso passar um objeto aqui, né? Esse meu query client aqui, só para eu marcar aqui, ó, tá vendo? Ele tem aqui, ele recebe, né? Ele pode receber aqui um objeto de configuração, que esse query client config aqui, e é justamente aqui dentro que a gente vai passar essas informações de cache, né? Então eu posso vir aqui, ó, nessa propriedade, né? Default options aqui, e essa propriedade aqui é um objeto também, e dentro dessa propriedade aqui eu vou ter a propriedade de queries aqui, e dentro dessa propriedade de queries aqui eu consigo definir o meu cache time, que é o infinite, que ele fala lá pra gente, tá? Então com isso a gente vai parar de receber esse erro aqui. Então eu configurei o meu cache time aqui para infinite, como manda lá na documentação, e vou rodar mais uma vez aqui o nosso teste. Rodei aqui, parou de acusar aquele nosso erro aqui do cache time. O meu gesto finalizou aqui sem nenhum problema. Então resolvido aqui o nosso erro com relação à parte de assincronicidade, né? Das chamadas assíncronas. E agora a gente vai escrever de fato aqui o nosso primeiro teste, né? Não só verificar se o nosso componente aqui está renderizando. Vocês já devem ter percebido aqui que a gente está com um erro no console. Erro também esse que a gente viu na aula 3, agora não lembro mais. Acho que na aula 3 a gente resolver. Por conta de alguma coisa que está acontecendo dentro do nosso componente que está fazendo com que ele se atualize, né? Ou seja, meu componente está utilizando e eu não estou tratando isso no meu teste, tá? O que está fazendo o meu componente aqui atualizar? Basicamente é o meu use query, tá? Beleza? Porque acontece, meu componente ele é renderizado e apesar de eu estar mocando, né, esse meu valor aqui, né, dessa minha chamada ao serviço, deixa eu fechar isso aqui para facilitar. Apesar de eu estar mocando esse valor aqui, isso continua sendo uma chamada assíncrona, né? Então, quando o meu componente renderizar a primeira vez, ele não vai esperar essa chamada aqui ser resolvida para poder renderizar aqui. Então, ele está renderizando isso. O meu React Query, ele tá pegando esse valor mocado e tá atualizando aqui a minha tela, né? Tá retornando os dados mocados que eu coloquei e por isso tá dando esse erro, né? Porque a gente não tá fazendo nenhuma tratativa. E a gente vai ver como é que a gente vai tratar isso aqui no componente. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é melhorar esse mock aqui, né? Que a gente tá passando. A gente tá passando os arrays vazios e a gente vai passar os mocks aqui completos para que a gente possa interagir com os elementos que eventualmente estariam aparecendo aqui na tela, né? Como os episódios, as interações aqui também que a gente já vai testar. Então eu vou vir aqui no meu arquivo de mock, tá? Eu já tenho aqui o meu show, tá? Deixa eu minimizar aqui. Eu vou colocar aqui também os episódios, os mesmos que eu utilizei no outro teste, tá? Mas vou copiar ele aqui novamente. Você tá falando, mas por que a gente não vai reutilizar os mocks? A gente já tá utilizando eles em outro lugar. Isso é algo que é até um pouco polêmico em teste também. A gente não tem, digamos assim, uma regra definida. Mas geralmente mocks são coisas que a gente evita reutilizar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Porque a ideia, mais uma vez, é que seu teste ele tem um contexto realmente ali isolado, né? Se eu talvez reescrever alguns mocks, utilizar de forma global, fica mais difícil alguém alterar alguma coisa e pode quebrar um teste e não quebrar o outro, enfim. Depende muito do contexto, em alguns casos a gente adiciona, pode ser uma camada ali meio que global ali de mocks, tá? Mas para esse caso aqui, pro nosso caso, eu vou deixar os mocks aqui realmente copiados e cada teste vai ter o seu próprio mock aqui, né? Então vou copiar aqui. Beleza, copiei os meus episódios aqui, portei a minha interface, vou voltar lá no meu teste, né? E agora no meu teste aqui, ele vai retornar os valores aqui, né? As temporadas 1, que são 2 episódios da temporada 1 e 2 episódios da temporada 2. Então, esse vai ser os nomes aqui, meu season name, né? Dos meus episódios. E aqui, no meu objeto, onde vem as temporadas, eu tenho o meu season 1, que vai ser meu mocks episódio 1. Opa, aqui é vírgula. Mocks, ponto. Episódio 2. E aqui eu vou ter a minha segunda temporada, que vai ter o meu mocks episódio 22 e meu mocks episódio 23, beleza? E agora eu tenho os meus mocks aqui bonitinhos para que eu possa testar melhor do meu componente. Beleza, mas o que a gente vai testar aqui, né? Vamos voltar aqui pro nosso componente. O que acontece, né? Quando esse meu episódio list aqui, ele renderiza, né? O que tem que acontecer aqui, né? O que tem que acontecer de cara? A primeira coisa que ele tem que acontecer é ele mostrar os episódios aqui da primeira temporada, né?
ele sempre vai mostrar por default os episódios da primeira temporada, tá vendo? Sempre vai estar aqui, ó, temporada 1, tu vê que até teve um delay aqui, né, que ele tava carregando da API. Então, isso é uma das coisas que a gente pode testar aqui no nosso componente, né? Quando o nosso componente abrir, né, quando o nosso show list aqui for renderizado, né, os primeiros episódios que tem que mostrar são os episódios da primeira temporada. Então, vou renomear o meu teste aqui, né? Então, renomeei aqui o meu nome aqui, né? Ou seja, para mostrar todos os episódios da minha primeira temporada aqui, né? Em primeiro, quer dizer, da temporada 1 em primeiro lugar, né? Não sei se esse nome aqui tá correto, pera aí. Aqui, ó, beleza, ficou legal aqui, ó, minha tradução tá boa. Mostra os episódios da primeira temporada em primeiro lugar. Então é esse aqui que a gente vai testar, né? Ou seja, meu componente abriu, ele tem que mostrar os episódios ali da minha primeira temporada. Beleza, então como é que a gente faz pra gente testar se de fato aqui os nossos episódios da primeira temporada estão aparecendo aqui, né? Quando eu abro a minha lista aqui de episódios. Voltei aqui pra nossa primeira série aqui, foi da onde eu copiei os dados pra fazer o mock, pra gente ficar mais fácil aqui a visualização. Como é que eu vou testar isso, né? Meu método render, né? Ele retorna vários métodos aqui, né, para ajudar a gente a fazer as buscas dos itens nas telas. Opa, vou botar aqui meu get by text, mas por que esse meu get by text? Porque eu vou tentar verificar se tá aparecendo aqui o nome do meu episódio, né, porque se ele renderiza aqui os episódios da primeira temporada, nesse caso aqui é o meu episódio 1 e o meu episódio 2, tá vendo? Que é o mesmo nome aqui que tá renderizando aqui na tela, né, Scar, Buzz e ainda, isso aqui eu não sei como é que se pronuncia. Eu tenho que, esses nomes eles têm que estar aparecendo na tela, então eu vou tentar pegar por esses itens aqui, né, eu vou tirar esse meu expect aqui, porque ele não vai me servir mais. E aqui eu vou tentar pegar os nomes desses episódios na tela. Então tem que aparecer primeiro o nome do episódio 1 e o nome do episódio 2. Então eu vou botar aqui, ó, mox.episódio1.name. Tem que estar aparecendo na tela. Isso aqui tem que ser verdadeiro, tá? Não vou botar o do episódio 2 ainda, só pra gente rodar aqui e ver o que tá acontecendo. Então eu vou rodar aqui meu teste. Rodei o meu teste aqui e ele falhou. Então vamos dar uma olhada aqui no erro que ele tá dando. Unable to find the element with text, né? Ou seja, ele não tá conseguindo achar esse texto aqui, né? O nome do meu primeiro episódio. Mas é estranho, né? Porque aqui no meu app tá aparecendo. Mas o que acontece, né? Como eu já falei um pouquinho aqui mais cedo nesse vídeo, quando a gente vai rodar aqui o nosso teste, ele não pega aqui de primeira, né? Isso aqui tá sendo feito uma chamada assíncrona. E até por isso, ó, tá vendo? A gente tá acusando esse nosso erro aqui, né? Porque primeiro ele vai renderizar o meu componente, depois o meu React Query vai chamar aqui o meu show service, vai pegar os episódios e vai me retornar esses blocos, aí sim ele vai aparecer na tela. E como eu não tô fazendo nenhum tratamento, né, meu componente vai renderizar, meu teste vai encerrar e meio que não deu tempo, né, desses componentes aqui aparecerem na tela. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o nosso teste e esperar, né, a gente tem que fazer o nosso teste e esperar até esse elemento aparecer na tela. E tem uma funcionalidade aqui da nossa lib de teste bem interessante que vai ajudar a gente nisso, que é o wait for, né, ou seja, a gente pode esperar por alguma coisa. Nesse caso aqui, a gente vai esperar até o nosso elemento aqui aparecer na tela. Então eu vou colocar aqui o wait for, ele recebe uma função e eu posso pegar, vou até copiar aqui, ó, eu posso esperar até esse meu nome aqui do meu primeiro episódio aparecer na minha tela, né? Ou seja, aqui no caso renderizar. E esse wait for aqui, ó, como ele me retorna aqui, ó, tá vendo? Ele me retorna uma promise, que ele é uma chamada assíncrona, né? Eu tenho que botar um await aqui para de fato meu teste parar aqui quando ele estiver chamando, e por eu estar usando o await aqui, eu tenho que botar meu async, beleza? Coloquei aqui, então meu teste ele vai meio que parar, né, aqui, né, antes de fazer o expect, até ele conseguir achar esse get by text aqui. Então eu vou rodar meu teste aqui novamente. E ele, ó, agora tá vendo aqui, ó, que o meu teste passou. De fato, aqui ele achou o nosso elemento na tela. E, mais uma vez, vamos fazer o nosso teste aqui falhar só pra ver se a gente não tá tendo um falso positivo aqui no nosso teste, né? Então, ao invés de procurar pelo episódio 1, eu vou procurar pelo episódio 2, que é da segunda temporada. E aqui, de fato, ele tem que falhar, né? Mesmo com a rate aqui, porque esse episódio aqui, ele não existe, tá vendo? Então, de fato, aqui, ó, ele falhou porque ele não achou esse episódio. E até se eu colocasse aqui, ó, no meu await, vou colocar aqui no meu wait for, aqui, e vou rodar novamente o meu teste. Rodei o meu teste e aqui, ó, ele falhou aqui já no meu wait for. Por que ele falhou aqui no meu wait for? Porque esse meu wait for aqui, ele tem um timeout, ou seja, ele não vai ficar esperando isso aqui pra sempre, né? Então, se até esse timeout aqui ele não achar o elemento, meu teste vai falhar, porque justamente aqui, esse nome do episódio 22, ele não aparece, porque ele é da segunda temporada. Então, vamos voltar aqui pro meu episódio 1. Opa, aqui episódio 1 e nosso teste aqui tá rodando. Beleza, aqui o nosso teste passou. Só que tem uma maneira mais simples da gente escrever aqui, né? A nossa própria lib aqui, né? O React Native Test Library, ele já fornece uma funcionalidade pra gente poder fazer isso aqui de uma maneira um pouco mais clara, mais explícita, né? Se eu voltar aqui na minha documentação de queries aqui, a gente tá utilizando aqui o getBy, mas aqui ele tem o findBy, que ele vai retornar uma promise, né? Que vai ser resolvida até o elemento ser encontrado. Ou seja, aqui por padrão, o findBy, ele já vai aguardar por esse elemento aqui na tela. E a promise vai ser rejeitada
encontrado, ou seja, vai falhar se ele não for encontrado até esse timeout, né? Que nesse caso aqui é de 4.500 milissegundos. Então a gente vai tirar esse wait for aqui, e ao invés de eu utilizar o meu get by text, eu vou utilizar o meu find by text, tá? Vou utilizar o meu find by text aqui, vou colocar o meu find by text e eu tenho que esperar aqui pelo nome do meu primeiro episódio, e aqui também, obviamente, eu vou utilizar o meu await, beleza? Então tirei o meu await for aqui, vou rodar o meu teste novamente, deixa eu rodar aqui mais uma vez o meu teste. E passou aqui bonitinho, sem precisar do meu await for. Então assim, duas maneiras da gente escrever aqui, tá? A gente poderia estar escrevendo aqui com o meu await e usando get, só que é um pouco mais complicado, acho que o find aqui fica mais direto e a lib já fornece essa ferramenta pra gente. Então eu recomendo que vocês utilizem o find by text, find by text ID quando vocês estiverem esperando um elemento aqui aparecer na tela. E aqui para finalizar, a gente só vai melhorar aqui o nosso teste, né? Obviamente porque a gente não tem só o primeiro episódio aqui na tela, né? Na primeira temporada, então tem que estar aparecendo aqui o episódio da segunda temporada também, então a gente vai fazer esse teste. E esse find by text aqui, ele nos retorna, tá? Um elemento aqui também, exatamente como get by text. Então posso botar, vou até botar o nome aqui, eu vou botar episódio 1, e ao invés de eu repetir aqui esse valor, eu posso colocar ele aqui, ó. Vou colocar o episódio 1 e vou rodar aqui o meu teste. Vou rodar aqui o meu teste, passou. E agora eu tenho que verificar aqui se o meu segundo episódio aqui tá aparecendo também, né? Então aqui eu vou tocar pelo episódio 2. E aqui, episódio 2. Eu tenho que verificar aqui se ele tá aparecendo na tela também. Vou rodar aqui, mais uma vez. E caramba, a gente teve mais um erro aqui, mais um problema. Então vamos entender o que tá acontecendo aqui, né? Porque o meu teste passou, mas eu tive um problema aqui, ó, no meu console. E aqui, esse é um dos problemas que, quando eu tava escrevendo aqui esse curso pra vocês, não pareceu muito óbvio pra mim e eu tive que pesquisar um pouco. Mas mais uma vez o nosso console log aqui, ele nos dá uma dica, né? Ele nos dá uma dica aqui do que tá acontecendo, né? Ele fala aqui, você chamou o rect, failed to await, né? Sem o await, mas aparentemente não é isso que a gente tá fazendo, e tá dizendo aqui que isso pode levar a um comportamento inesperado, né? Como, por exemplo, aqui, ó, ele tá falando aqui, ó, de múltiplas chamadas do rect. Então aqui, isso aqui dá uma pista aqui pra gente, né? Por quê? O que tá acontecendo aqui, basicamente, é que a gente meio que intercalou dois await aqui, né? Como se fosse o act, né? Porque por baixo dos panos, esse meu find by text aqui, ele vai usar esse act aqui pra esperar. E por algum motivo, aí eu não fui pesquisar a fundo também, isso é mais uma das coisas aqui que eu não fui pesquisar a fundo, dá esse console.erro, né? Nosso teste aqui, ele não tá falhando, mas ele tá dando o nosso console.erro. E sempre que você for fazer isso, né, se você encadear vários finds aqui, ou vários await for, ele vai acusar esse erro aqui. Então o que a gente vai fazer? Ao invés de a gente colocar dois find by, a gente vai botar no segundo aqui um get by. Botar um get by aqui, e que eu posso tirar o meu await e vou rodar o meu teste. Vou rodar meu teste aqui e ele passou porque eu utilizei só um find by e ele achou o segundo episódio, porque obviamente esses episódios são renderizados juntos, então se tá aparecendo o primeiro, ali tem que estar aparecendo o segundo também, beleza? Então isso aqui foi um pequeno erro que talvez vocês possam encontrar quando estiver testando o código de vocês. Se vocês tentarem encadear vários find by aqui, vocês podem se deparar com esse erro. Uma coisa que eu gosto de fazer aqui, para deixar isso bastante claro, é o seguinte: eu meio que separo, né, ali dentro do meu teste, ou seja, eu isolo aqui, né, eu falo assim, ó, primeiro eu vou esperar aparecer o primeiro elemento da tela, para depois eu ver o que eu espero, né? O que eu quero fazer no meu expect aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o meu find daqui e vou colocar ele direto aqui no meu expect, né? Com o meu get by text. Então vou colocar meu get by text aqui o primeiro e colocar aqui o segundo também, né? Deixa eu remover isso aqui, não vou precisar mais usar. Porque o que acontece? Aqui, mais uma vez, padrão, né? Que eu utilizei aqui no meu código. Se você tivesse deixado daquela primeira maneira com find, com get, estaria ok. Mas aqui pra mim, pelo menos quando eu olho, deixa mais claro que é o seguinte, ó. Eu tô esperando alguma coisa acontecer. Nesse caso aqui é esperar esse meu primeiro nome aparecer na tela pra de fato eu poder testar o que eu quero testar. Então por isso que eu gosto de colocar dessa maneira isolada aqui. E agora eu vou rodar meu teste. Rodei o meu teste aqui, tá passando sem nenhum erro no console. E chegamos ao final aqui da nossa quinta aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Foi uma aula talvez um pouco mais densa, onde a gente teve vários problemas aqui que a gente teve que lidar no meio do caminho, né? A gente viu o Stack Overflow, viu um monte de coisa, mas acho que foi uma aula importante até para vocês, principalmente vocês que estão começando, ver como é que é o dia a dia do desenvolvedor, que é basicamente resolver problemas. A gente está resolvendo problemas o tempo todo, e nessa aula aqui a gente viu bastante problema e conseguiu escrever os nossos testes aqui de maneira satisfatória. Fazendo um review aqui, a gente aprendeu a criar o nosso arquivo
arquivo ali de setup para poder concentrar os nossos setups ali, os nossos mocks das bibliotecas. Bem legal também a gente deixar isso concentrado no lugar. A gente adicionou o S-Lint aqui para deixar o nosso código mais inteligente, corrigir aquele erro ali no arquivo de setup e melhorar ali nosso teste, né, dar alguns warnings pra gente. A gente aprendeu também a como lidar com o React Navigation. Mais importante até do que utilizar o React Navigation, acho que foi a gente aprendeu a mocar ali uma lib, né, a mocar ali na forma manual. Então a gente mesmo escreveu o nosso mock ali do User Navigation. A gente aprendeu a lidar com o React Query, que é uma lib bastante utilizada já no mercado, e a gente trouxe outra abordagem ali, que foi de fato utilizar as ferramentas da biblioteca, ao invés de simplesmente mocar, a gente utilizou as ferramentas ali da biblioteca, e a gente vai ver mais sobre isso na próxima aula. E por último ali, mas não menos importante, a gente aprendeu a lidar com as atualizações ali do nosso componente através do Ready For e do File by Text, duas ferramentas aí pra gente poder testar os nossos componentes quando tem chamadas assíncronas e ocorre um monte de atualização. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar lá no Instagram, @lucasgarcês, conselho no final, ou deixa aí nos comentários. Não se esquece de curtir, por favor, curtam esse vídeo porque ajuda bastante a gente. Compartilha com os amigos aí que estudam React Native também, que estão querendo aprender a testar seus componentes. E é isso, espero vocês na próxima aula.